Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, capítulo 1. Se algum de vós se falta de sabedoria, peça a Deus. Devemos resistir à tentação, sede cumpridores da palavra. Tiago explica como reconhecer a religião plena. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saudações. Muitos irmãos têm por grande alegria quando, meus irmãos, têm por grande alegria quando passares por várias provações, sabendo que a prova de vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe dada. Porém, peça com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Porém, o irmão de condição humilde gloria-se na exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará com a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado já é a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem são do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas.
Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para tirar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda imundícia e superficialidade de maldade, recebi com mansidão a palavra enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como é. Porém, aquele que atenta para o bem, para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não tendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, esse será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a religião de vã, a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Tiago, capítulo 2. Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. A salvação é adquirida guardando-se toda a lei. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se na vossa congregação entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com as conversas preciosas, e entrar também algum pobre conversa sórdida, e atentais para o que todas as vestes preciosas lhe disseres: assenta-te tu aqui no lugar de honra, disseres a pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estado. Porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos fizerdes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para ser ricos na fé e herdeiros do reino que promete aos que o amam? Porém, vós desonrardes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome
que sob vós foi invocado, todavia ser cumpridos conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Porém, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e deslizar em um só ponto é culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério também disse não matarás. Se depois não cometeres adultério, porém matar, torna-te transgressor da lei. Assim falar e assim proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. Porque o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia de um foi sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo. E se o irmão ou irmã tiverem nus e tiverem falta de alimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que por vir e tu virá daí, assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesmo. Porém, de alguém, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu queres que há um só Deus fazeis bem, também os demônios o quem estremece, mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o vosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que a fé foi aperfeiçoada nas obras, e cumpriu-se a Escritura que diz, e que o Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 3.
governando a língua, adquirimos perfeição. A sabedoria celestial é pura, pacífica e cheia de misericórdia. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também revirar todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo. Veja também as nus que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se variam com bem pequeno leme para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e inflama o inferno. Porque toda a natureza, tanto das feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se a mesa e foi tomada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode resfriar e está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura alguma fonte faça jorrar de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim também nenhuma fonte pode produzir água salgada e água doce. Quem dentre vós é sábio e instruído, mece por seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Porém, se tendes amarga inveja e contenda em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa sabedoria não é sabedoria que vem do alto, nem é terrena, animal e diabólica, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e contenda, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz.